As I was saying earlier, Como estávamos dizendo antes, both the prayer and ministry of inner or emotional healing and of deliverance are important. tanto o ministério como a oração, tanto de cura interior ou emocional, como de libertação, são importantes. It is not either or, Não é um ou o outro, but it is both and. mas ambos são importantes. And therefore, I feel very sad Portanto, eu fico triste when Jesus has given us the secret of a total new life in this world even, quando Jesus nos deu o segredo de uma vida total, mesmo aqui neste mundo, and there is still so much of suffering, so much of hatred, so much of poverty. e ainda existe tanto sofrimento, tanto ódio, tanta pobreza. And therefore, don't blame God. Então, não podemos culpar a Deus por isto. Don't blame Jesus. Não podemos culpar Jesus. As I told you, St. Peter says, Jesus went everywhere doing good. Porque, como eu disse a vocês, São Pedro afirmou que Jesus foi a toda parte fazendo o bem. And again I repeat, what was the good thing that Jesus did? E eu repito, qual foi esse bem que Jesus fez? Was not just feeding the poor people. Não foi simplesmente alimentar os pobres. True, Jesus multiplied bread and fish to feed the thousands. Certo, Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou milhares. But the main thing Jesus did was to help people to become the best men and women God wants them to be. Mas a melhor coisa que Jesus fez foi ajudar homens e mulheres a se tornarem o melhor que Deus os criou. Often people have a wrong idea of what the Bible teaches. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada a respeito daquilo que a Bíblia ensina. A wrong idea of Christianity. Uma ideia errada a respeito do cristianismo. A wrong idea of the ministry of Jesus. Uma ideia errada a respeito do ministério de Jesus. But Saint Peter, the apostle of Jesus, Mesmo Pedro, São Pedro, apóstolo de Jesus, whom Jesus chose to be the head of the apostles, que Jesus colocou como o chefe dos apóstolos, gives us the correct answer. ele nos dá a resposta correta. And I wish that all the bishops and priests of the whole world would know the answer of Peter in this one sentence. E eu desejaria que todos os padres e bispos conhecessem bem essa resposta de Pedro que está numa frase. Jesus went everywhere, Jesus foi a toda parte, everywhere, a toda parte, to every home, para to every person, a cada casa, a cada pessoa, doing good. fazendo o bem. And what was that good? E que bem foi esse? Not just social work. Não foi somente um trabalho social. Social work is important. Trabalho social é importante. Not just education. Não somente educação. Education is important. A educação é importante. I've been the principal, the headmasters of the most important schools in Bombay. Eu já fui diretor da escola mais importante de Bombaim. But Jesus went doing good, healing all those who were under the influence of evil. Mas Jesus foi a toda parte curando as pessoas que estavam sob a influência do inimigo. Healing all those who were under the power of the personified evil that the Bible calls the devil. Curando aqueles que estavam sob o poder da personificação do mal que a Bíblia chama do inimigo. And therefore, as we now continue, então, à medida que continuamos, after I shared with you bad news, depois de eu começar a partilhar com vocês as más notícias, that we have an enemy, a notícia de que nós temos um inimigo, whom the Bible calls Satan or the devil, que a Bíblia chama ou Satanás ou demônio. now we must continue to know how can that enemy attack us. Nós devemos continuar sabendo como que o inimigo nos ataca. That this is most important. E isto é mais importante. Because we must avoid two extremes. Porque nós precisamos evitar os dois extremos. Seeing the devil everywhere. Um deles é de que vemos o demônio em todas as partes. Blaming him for everything. Culpando ele de tudo.
and then on the other hand saying the devil doesn't exist. E no outro extremo, achando que o demônio não existe. Both are wrong. Os dois extremos estão errados. It's true that our enemy, as Pope Paul VI said, is the devil, É claro que o nosso inimigo, assim como afirmou Paulo VI, é o demônio, but also many things bad, wrong happening to us mas também muitas coisas ruins acontecem conosco is not the work of Satan. que não são trabalho do Satanás. It's often the work of other human beings, the members of our family, our so-called friends, our neighbors. São maldades causadas por outras pessoas, às vezes até membros da nossa família ou amigos. From my experience over the years, A partir da minha experiência nesses anos todos, I can say that perhaps with some hesitation eu posso dizer, talvez hesitando um pouco, that our problem is more with people than with the devil. que os nossos problemas são mais com as pessoas do que com o demônio. And that is something very, very sad. E isto é muito, muito triste. And therefore, we want now to continue to share how can we recognize the work of Satan. E agora continuamos partilhando como podemos reconhecer as obras de Satanás, Without falling into the trap of seeing him everywhere wrongly. não caindo na armadilha de pensar e de vê-lo em todas as situações. In the first place, Em primeiro lugar, we must know what are the areas of our life that can be under demonic attack. nós precisamos conhecer quais são as áreas da nossa vida que possam estar sob o ataque de Satanás. And what I'm saying is very important. E o que eu estou dizendo é muito importante. I wish of all the people that came yesterday and all the people of Brazil should listen to what I'm saying. Eu desejava que todas as pessoas que vieram ontem e também todas as pessoas do Brasil pudessem ouvir o que eu estou dizendo. Because what I'm saying is the fruit of my experience of more than 30 years. Porque o que eu estou dizendo é fruto da minha experiência de mais de 30 anos. The fruit of my experience in more than 60 countries. Fruto da minha experiência em mais de 60 países. The fruit of my experience of dealing with people every day. A fruto da minha experiência lidando com pessoas todos os dias. And often even during the night. E muitas vezes também durante a noite. So what are the areas of our life that can come under demonic attack? Então, quais são as áreas da nossa vida que podem cair sobre a influência do ataque do inimigo? Number one, Primeiro, our will. a nossa vontade. Why? Por quê? In one way, that is the most important part of the human personality. De uma certa forma, essa é a parte mais importante da personalidade humana. God has given us the tremendous power of free will. Deus nos deu este tremendo poder da liberdade, So that we can say no even to God. So that we can say no even to God. porque dessa forma podemos dizer não até mesmo para Deus. And God can do nothing. E Deus não pode fazer nada. So sometimes I wish God had not given us this tremendous power. Às vezes eu fico pensando que Deus não deveria ter nos dado esse tremendo poder do livre-arbítrio. But out of love for us, God gave us the tremendous power of our will. Então, por amor a nós, Deus nos deu essa tremenda força que é a nossa vontade própria. So that we are responsible for our own actions. Portanto, nós somos responsáveis pelas nossas ações. And we can be proud of what we have done. E podemos assim nos orgulhar daquilo que fazemos. But the danger is, perhaps we'll say yes to the wrong people and no to the right people. Mas talvez a gente possa se arrepender por ter dito sim para as pessoas erradas e não para as pessoas erradas. And this is what I'm experiencing day after day. E é isso que eu tenho experimentado dia após dia. In what way does the devil influence and attack our will? De que maneira o demônio influencia e ataca a nossa vontade? By what we call in our theological training compulsive habits of sin. Naquilo que nós
nominamos no nosso treinamento teológico como hábitos compulsivos de pecado, which corresponds to what is called compulsions in psychology. o que corresponde àquilo que na psicologia é chamado de compulsão, When, as it were, we have become a slave to sin, como de uma certa forma nós nos tornamos escravos do pecado. and therefore our will has been under the power of evil, E desta maneira a nossa vontade está sob o poder do mal. and we cannot get out of it even though we try our best. E nós não conseguimos sair desta situação por mais que tentamos. And unfortunately, we see in the world today tremendous so-called compulsive habits of sin. E nós podemos ver no mundo de hoje tremendos hábitos compulsivos de pecados. Number one, Número 1, drug addiction. o vício às drogas. Once a person has become a drug addict, it's almost impossible for him to get out of it. Como a pessoa se vicia na droga, fica praticamente impossível dele conseguir sair sozinho. Then alcoholism, O alcoolismo, the greatest evil and damage done to families in the world o today, maior mal e prejuízo causado às famílias no mundo de hoje, is an alcoholic father. é um pai alcoólatra. Then also other problems like sexual perversions of all types. E também hábitos compulsivos de perversão sexual. Take, for example, child sexual abuse. Tome, por exemplo, o abuso sexual de crianças. And it was horrifying to realize and to read in the newspapers E é horrível perceber ao ler os jornais that sexual child abuse has become an epidemic. que o abuso sexual de crianças tem se tornado uma epidemia, Even in so-called Catholic countries. até mesmo em países supostamente católicos. Take Ireland, Tome, por exemplo, a Irlanda, one of the most Catholic countries in the world. um dos países mais católicos do mundo. And we, the church in India, is grateful for the many Irish missionaries that came to India. E nós, católicos da Índia, somos católicos com muita gratidão aos missionários irlandeses que vieram para a Índia. And at the second International Catholic Charismatic Renewal in Dublin E a segunda renovação carismática católica em Dublin, in 1978, a convenção de 1978, I was asked to give a talk, eu fui solicitado dar uma palestra, especially to appreciate and thank the word of the Irish missionaries. especialmente para os missionários irlandeses. And therefore it was a great shock to me that child sexual abuse has become a sort of epidemic even in Catholic Ireland. Então eu fiquei chocado, a gente fica chocado ao descobrir que o abuso sexual de crianças se tornou uma epidemia até mesmo nesse grande país católico que é a Irlanda. That was a sin of King Herod, É o pecado do rei Herodes, destroying the lives of babies. destruindo a vida de crianças. And then it's also not habits, but cases of, say, abortion. E também não dizendo somente de hábitos, mas também de casos como o aborto, And which is again the work of Satan. que claro é uma obra de Satanás. It is imitating King Herod and destroying the life of helpless babies. É uma imitação do trabalho de Herodes que destruiu crianças indefesas. So I mentioned these 4 instances Então eu menciono esses 4 exemplos to show how Satan often is at the back of all these 4 things. para perceber como Satanás está sempre por trás dessas coisas. I'll come back to them a bit later. Eu vou voltar a isso mais tarde. The second area of our life that can be under demonic attack A segunda área da nossa vida que pode estar sob a influência demoníaca is our minds, é a nossa mente, our intellect. o nosso intelecto. Satan is very clever. Satanás é muito inteligente. He knows that the channel to destroy man is through the mind. Ele sabe que um dos canais para destruir o homem é através do seu raciocínio. And he wants to capture your E mind ele quer capturar, manter a sua mente cativa by what today we call
New Age movements, naquilo que hoje nós chamamos de falsas religiões, which can often hold our youth captives. que pode com frequência cativar os nossos jovens. And once a youth becomes involved in one of these New Age E movements, quando os nossos jovens se envolvem num desses movimentos de nova era, it's almost impossible to get them out of it. às vezes é impossível tirá-los de lá. That's why what St. Paul says in his letters, Por isso que São Paulo disse em suas cartas: let only Jesus hold your mind captive somente Jesus pode manter a sua mente cativa, and not the agent of e Satan. não os agentes de Satanás. So Satan will want to penetrate your mind, your intellect. Então Satanás tenta penetrar a sua mente, o seu intelecto. He knows what he's doing, Ele sabe o que ele está fazendo, but we are often ourselves fools, mas nós não, muitas vezes easily captivated nos fazemos de tolos, facilmente pegos by all the so-called modern new religious por movements. tudo aquilo que são essas chamadas novas religiões, nova era. Have you understood? Entenderam bem? Thirdly, Em terceiro, the third area of our life that can be under demonic attack a terceira área da nossa vida que pode estar sob o ataque demoníaco is our emotional life, é a nossa vida emocional, our emotions. nossas emoções. And that is very also common and dangerous. E isso também é muito comum e muito perigoso. And here again, the Bible explains it well. E aqui também a Bíblia explica muito bem. Take St. Paul. Tome São Paulo novamente. St. Paul knows everything São Paulo sabe muito, because he led both a bad life and later on a good life. porque ele viveu uma vida ruim e depois uma vida em Cristo. And St. Paul says, São Paulo diz: be angry. fiquem irados. Be angry is not bad. Ficar irado não é ruim. Jesus was angry when he saw the merchants in the temple. Jesus ficou irado quando viu os mercadores no templo. Anger is a normal human emotion. A raiva é uma emoção normal humana. But St. Paul says, number one, Mas São Paulo disse, primeiro, don't let your anger continue even at night. mas não deixe que a sua raiva continue noite adentro. Deal with it before you go to bed, Resolva a sua raiva antes de dormir, or you will not have a good sleep. ou não vai dormir bem. Secondly, he says, Segundo, ele diz: be angry but do not sin. pode sentir raiva, mas não peque. Often people do wrong things because of anger. Muitas vezes as pessoas fazem coisa errada por causa da ira, da raiva. Our emotions like anger should not lead us to do wrong things. Esse tipo de emoção, como a raiva, não deveria nos conduzir a fazer coisa errada. And thirdly, what does St. Paul say? E em terceiro, o que São Paulo diz? Be angry, Pode ficar com raiva, but mas anyone knows the next words? alguém sabe a próxima palavra? Be angry, Pode ficar com raiva, but don't give the devil his chance and opportunity. mas não dê oportunidades ao demônio. Often the devil will use our anger to make us commit wrong things, to do wrong things. Com frequência o demônio vai usar esta sua raiva, esse seu rancor, para fazer coisas erradas, To kill or to slander. para matar, para esbofetear. Our emotions can be channels of where the devil can attack us. Portanto, as nossas emoções podem ser canais pelos quais o demônio nos ataca. Take, for example, suicidal tendencies. Tome, por exemplo, as tendências suicidas, And the devil will lead you to commit suicide. onde o demônio vai puxar você para conduzir, para praticar o suicídio. Or fear. Ou medo. Often the devil will make us to be afraid.
Com frequência o demônio nos faz sentir medo. and so on. E aí por diante. Therefore, we should bring all our emotions under the power of the Holy Spirit. Portanto, nós devemos trazer todas as nossas emoções e colocá-las sob o poder do Espírito Santo. And not open the emotional doors of our life to Satan. E não abrir as portas das nossas emoções a Satanás. Fourthly, Quarto, the devil can often attack us in our bodies. o demônio pode com frequência nos atacar no nosso corpo. There are many types of so-called bodily illnesses Existem muitos tipos de chamadas enfermidades físicas which are not caused by germs and viruses, que na verdade não são causadas por germes ou vírus, which have no human que explanation, não têm explicação humana, but seem to be under the power of Satan mas parecem ter origem no poder de Satanás and due to his presence. e dever-se à sua presença. And that's why the reason when people go to doctors Por essa razão, quando as pessoas vão aos médicos and then they come to us for prayers, e chegam até nós para receber oração, it's quite common to hear them telling é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer that the doctors said two things. que os médicos disseram duas coisas. We cannot heal you. Primeiro, não podemos curá-lo. Number two, E segundo, we don't know even what is wrong with you. nós não sabemos qual é a sua enfermidade. But many of the so-called sicknesses are not physical sicknesses. Portanto, muitas destas supostas doenças e enfermidades não são verdadeiras enfermidades They físicas, seem to be under the power and caused by the evil one. mas podem estar sob poder e ser causadas pelo mal. Next, Seguinte, the evil one can even attack our houses, our rooms, our property. o inimigo também pode atacar a nossa casa, nosso quarto, nossas propriedades. For this, I have to tell you at least as one story. Para isso eu posso contar pelo menos uma história. If I have time, I will tell you later on. Se tiver tempo eu conto mais tarde. That was always good to have your houses, your gardens and everything blessed. Por isso é muito bom sempre ter a sua casa, seu jardim, suas propriedades protegidas. Therefore, we have in the life of the Catholic Church what is so-called the blessing of houses. Por isso que nós temos na Igreja Católica a tradição de abençoar as casas. Next, the evil one can even attack relationships, Seguindo, o inimigo também pode atacar os relacionamentos, especially the marriage relationship, especialmente o relacionamento do casal, especially relationship within the family. especialmente o relacionamento dentro da família. And I feel today the greatest work of Satan is to destroy every marriage. E eu sei que o trabalho maior de Satanás nos dias de hoje é destruir todos os And to casamentos destroy every family life. e assim destruir a vida familiar. That is his greatest desire. Este é o seu grande desejo hoje. Then the evil one can even attack those in positions of leadership. O demônio também pode atacar aqueles que têm alguma posição de liderança. Jesus warned us Jesus nos alerta when he says, Satan will say, strike the shepherd. quando ele diz que Satanás vai se disfarçar. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. Ele vai atacar o pastor justamente para que as ovelhas se percam. And therefore the evil one will want to attack those in positions of leadership in the government, in the country. Portanto, o demônio vai atacar aqueles que têm posição de liderança no governo, no país, In the church, na igreja, beginning with the Pope, the bishop, the priest, the lay leaders. começando com o Papa, os bispos, os padres, os líderes leigos. The enemy will want to attack us in every area of our human existence. O demônio quer nos atacar em todas as áreas da nossa existência humana. I'll give examples a bit later on, Posso dar exemplos mais tarde, but to complete the picture, mas para completar este quadro, then we must ask ourselves, nós precisamos nos perguntar: from where do all these attacks come? de onde vêm esses ataques? From where they come? De onde eles vêm? Number one, Em primeiro lugar,
even from our family tree, mesmo da nossa árvore genealógica, even from our first parents, Adam and Eve. desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Why did our first parents sin? Por que os nossos pais, primeiros pais, pecaram? Who tempted them? Quem os tentou? Satan. Satanás. This is what the Bible says very clearly. É o que está escrito claramente na Bíblia. And as a result of that, E the co- effect of that attack affected the children. That one son, Cain, killed the other son, Abel. E o efeito dessa tentação acabou atingindo os seus filhos. E Caim matou Abel. Those who don't believe in the healing of the family tree Aqueles que não creem na cura da árvore genealógica is those who have never read the Bible, são pessoas que nunca leram a Bíblia, have never read the story of Adam and Eve and Cain and Abel. nunca ouviram a história de Adão e Eva, Caim e Abel. But more important, those who are in the ministry see everywhere the damage caused by Satan destroying us through our family tree. E nós vemos, nós que estamos no ministério, tudo o mal que o demônio traz ao atacar a nossa árvore genealógica. And we had one of the best cases in my life here at Kansam Nova 4 years ago. E nós tivemos um dos casos melhores que tive na minha vida aqui na Canção Nova, cerca de 4 anos atrás. And when I showed that video to priests everywhere in the world, then they want to enter into the ministry of E deliverance. quando eu mostrei aquele vídeo para muitos padres no mundo inteiro, muitos se manifestaram interessados em entrar no ministério de libertação. Therefore, the evil one will want to attack us through our family tree. Então, o demônio quer atacar a nossa árvore genealógica. And that's why the church Por isso que a church is a mother, igreja que é mãe, the church is a teacher, a igreja que é mestra, the church is our savior. a igreja que é nossa Salvador. In the Mass, invites us to make this prayer. Na missa, ela nos conduz a fazer esta oração. Remember, Lord, those who have died. Lembrai-vos dos que partiram desta vida. Remember those who have died Lembrai-vos dos que partiram desta and vida gone before us with the sign of faith. e partiram antes de nós como sinal da fé. Lord, bring them into the light of your presence. Trazei o Senhor à luz da vossa presença. The church knows what it is doing. A igreja sabe o que está fazendo. Next, the Segundo, second source of demonic oppression a segunda fonte da opressão demoníaca could be the people around us, pode ser as pessoas ao nosso redor, our neighbors even, nossos vizinhos, our colleagues in the office, our colleagues in the office, nossos colegas de trabalho and members of our own e family. membros da nossa própria família. We had a beautiful testimony given here by a wonderful couple 3 years ago. Nós tivemos um lindo testemunho dado por um casal há 3 anos atrás. I'm not saying we should be suspicious of our family members, our neighbors, or office colleagues. Não estou falando para a gente ficar desconfiado dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. But we must be attentive, Mas nós temos que ficar atentos, knowing that the devil, our enemy, sabendo que o demônio é nosso inimigo will want to attack us even through those who are close to us, e que vai querer nos atacar, especialmente por aqueles que são próximos a nós, even through our own family members. até mesmo através dos membros da nossa And família. I will tell you later on instances of how this E happens. eu vou contar depois exemplos de como isso acontece. Then, E então, the third source of evil of Satan's attack on us e a terceira fonte pela qual o demônio nos ataca could be ourselves. pode ser nós mesmos. Don't blame the devil. Não culpe o demônio Only. somente. Don't blame people only. Não culpe somente as pessoas, Finally, blame yourself. mas culpe você também. If you have gone to anyone but Jesus Se você buscou qualquer ajuda que não seja em Jesus, because you have a problem which cannot be solved, porque você tem um problema que não conseguiu resolver, or a sickness which is terrible, ou uma doença terrível,
and sought help from questionable sources, e buscou ajuda em fontes questionáveis, duvidosas, then you have opened yourself to the power of Satan. você abriu a si mesmo para o poder de As Satanás. we saw in the few cases I had these 3 days. Como nós vimos nesses poucos casos que nós temos visto esses dias. Therefore, blame yourself. Então, primeiro, culpe a si mesmo. I know often people do these things Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem essas coisas because they will tell me, porque vão me dizer: Father, there was no other solution. Padre, eu não encontrei outra solução. We were in despair Nós estávamos desesperados. and we did anything available Nós fizemos aquilo que era possível, disponível, to get out of this difficult situation. para sair dessa situação de dificuldade. And secondly, they will tell you, E segundo, eles vão dizer: oh, my close friend told me if you cannot get help from the church, go to that person, he will help you. meu amigo me disse que se eu quiser alguma ajuda fora da igreja, vai naquela pessoa, naquele benzedeiro, coisa assim. And often the solution can be worse than the problem. E com frequência essa solução torna a coisa pior do que o problema. Therefore, often I say the cause of our problems is ourselves. Portanto, com frequência eu digo, a causa dos nossos problemas somos nós mesmos. Don't just blame the members of your family, Não fique somente culpando as pessoas da sua família even your mother-in-law, ou a sua sogra. and don't blame the devil. E não fique só culpando o demônio. Poor devil. Coitado do demônio. And finally, there's one reason from where the evil comes. E finalmente existe uma razão, uma fonte de onde o inimigo vem. Not just from the family tree, Não somente da árvore genealógica, not just from the people around us, não somente das pessoas do nosso ambiente, not just because I've gone to the people who are bad, não somente porque eu busquei ajuda em lugar errado, but often the reason why I'm being attacked by the evil one mas com frequência a razão pela qual eu tenho sido atacado pelo mal is because I'm good, é porque eu sou uma boa pessoa, too good. boa demais. And therefore the evil one will love to attack the saints, Então o inimigo adora atacar os santos. beginning with Jesus. Começando com Jesus. It's very strange that the Gospels begin in 2 ways. É estranho perceber que o Evangelho começa de duas maneiras. With Jesus receiving the Holy Spirit Com Jesus recebendo o Espírito Santo and Jesus being attacked by the evil spirit. e o Jesus sendo atacado pelo Espírito do mal. There's a meaning to that. Tem um sentido para isso. If you're not good, Se você não é bom, the devil will leave you alone. o demônio vai deixar você em paz. You're not a problem to him. Você não é um problema para ele. But if you are good, Mas se você é bom, like me, como eu, then the devil will attack. então o demônio vai atacar. Like, for example, Saint John Marie Vianney, Como São João Maria Vianney, the patron of priests. o patrono dos sacerdotes. When I was in the seminary, Quando eu estava no seminário, the story of the life of this great saint was being read every day in the refectory. todo dia no refeitório a gente lia a história desse santo. And I was captivated by the saint. E eu fui cativado por este santo. So after I was ordained priest in Rome, Depois de então de ser ordenado padre em Roma, the first thing I did after the course ended a primeira coisa que eu fiz depois de ser ordenado was to go to Ars in France, foi visitar Ars, a cidade de Ars, na França, the parish of Saint John Marie Vianney, a paróquia de São João Maria Vianney, because my ambition was to be like him, porque meu desejo era ser como ele, to be another Saint John Marie Vianney. ser um outro São João Maria Vianney. And there I noticed in Ars, E ali em Ars, na cidade de Ars, eu percebi it was still a little village, que era ainda um pequeno vilarejo,
not even a small town. Nem mesmo uma cidade, tinha o nome de cidade. Then I went to the church. Então eu fui à igreja. It was the smallest church I ever seen. É uma pequenina igreja, a menor igreja que eu já vi. So tiny. Tão pequenina. And I said, yeah, this was a simple man from the smallest church in France impressing the whole world. E eu fiquei imaginando como esse padre, nesta pequena igreja, neste pequeno vilarejo, impactou o mundo inteiro. And you know, Saint John Mayer Vianney was not clever. E eu sabia que São João Maria Vianney não era inteligente. He failed the exams. Ele até repetiu as But provas. the bishop said, doesn't matter, let me ordain him a priest. O bispo disse assim, tá bom, ele não passou numa prova, mas vamos ordená-lo a si mesmo. He did not have brains, Ele não tinha muita inteligência, but he had the Holy Spirit. mas tinha o Espírito Santo. So that was the first place I went to after my ordination. Foi o primeiro lugar que eu fui logo depois da minha ordenação. And I saw the pulpit from where the saint would be preaching, not only on Sundays, every day. E ali eu vi dentro da igreja o púlpito, o local de onde ele pregava, não somente aos domingos, mas todos os dias. And throughout the day, E durante o dia todo, if there was only one person there, he would start preaching. se houvesse apenas uma pessoa na igreja, ele começava a pregar. And I said, Lord, may I have the same beautiful thing that Saint John Maria had. May I be always the proclaimer of the word of God. E ali eu fiz esta oração para que o Senhor permitisse que eu me tornasse também um pregador como São João Maria Vianney. And my prayer has been answered. E a minha oração foi respondida. Then secondly, Em segundo, I saw the confessional of Saint John Maria Vianney. eu vi ali o confessionário de São João Maria Vianney. If he was not in the pulpit preaching, Porque se ele não estava no púlpito pregando, he would be in the confessional hearing confessions, ele estava no confessionário ouvindo confissões. being available the whole day, Estava disponível o dia inteiro, hearing people's confessions, praying for them. ouvindo a confissão das pessoas, rezando por elas. And I said, Lord, I wish I could be like him, available to people to listen to their problems, to absolve them of their sins. E eu fiz essa oração ao Senhor, que eu pudesse estar disponível para as pessoas, ouvindo os problemas, ouvindo confissões, And even to bring them healing if needed. trazendo cura quando necessário. And that prayer has been answered. E esta oração também foi respondida, For day after day I'm doing this work. porque dia após dia eu tenho feito isso. And thirdly, E em terceiro, when I went to the bedroom of the saint, quando cheguei na casa do santo, na cama, as I read in the little booklet that was given to us, quando a gente lê na instrução the third que é thing dada para nós que visitamos, that happened to the saint, a terceira coisa que acontecia com esse santo, if they spend the whole day preaching and hearing confessions, depois de passar o dia todo pregando e ouvindo confissões, what did he do at night? o que ele fazia à noite? Not sleeping, Ele não dormia. but during the night he would be attacked by Satan Durante a noite ele era atacado por Satanás, almost every day. quase todas as noites. And said, Lord, I don't answer this prayer for me. Essa oração eu não quero para mim não, Senhor. I don't want to be attacked by Satan. Eu não quero ser atacado por Satanás. And I want to have a good sleep every night. Eu quero dormir muito bem à noite. God did not answer that prayer. Mas Deus não ouviu esta oração. And therefore every day I have a sort of conversation with my best friend, the devil. Então todas as noites eu tenho tipo assim como se fosse uma conversinha com o meu amigo demônio. There was a time
and that prayer was not answered, Teve uma época quando but as I minhas had a orações, tremendous fear of devils. quando as minhas orações não eram respondidas, eu tinha muito When I medo do was a demônio. little boy, Eu era um garotinho, and then the lights were put off because it was night, então as luzes tinham que se acender porque era de noite. I would be frightened of the darkness, E quando eu apagava a luz, eu ficava com medo da escuridão. and I would cry out to my mommy, E eu gritava para minha mãe, "Mommy, please come here, the devil is under my bed." dizia: mãe, vem aqui que o demônio está embaixo da minha cama. So I lived in tremendous fear of the devil. E eu vivia com muito medo do demônio. But now, Mas agora, he is afraid of é me. ele que tem medo de mim. So I thank God that in spite of my being always a very timid child, the You- Lord has given to me this tremendous, beautiful ministry of deliverance. Por isso eu agradeço a Deus que mesmo eu sendo aquele garotinho tímido, ainda hoje, Deus me deu esse tremendo dom de ministério da libertação. And therefore the Lord often has chosen people for this ministry in a very special way. Portanto, o Senhor, com frequência, escolhe as pessoas para esse ministério de uma maneira muito especial. And the fourth reason why people are being afflicted by the evil one E a quarta razão pela qual as pessoas são afetadas pelo mal is not because they are bad, é não porque elas são más, but because they are good. mas porque são boas, Because they are too good, porque são boas demais. like Saint John Marie Vianney, Como São João Maria Vianney, Saint Francis of Assisi, como São Francisco de Assis, Madre Esperanza, como Madre and Esperança all the great e saints todos os grandes were santos attacked only because eram atacados simplesmente porque Satan was afraid of them. Satanás tinha medo But deles, Satan saw Jesus in them. porque Satanás sabia que Jesus estava com eles. So this is the four reasons why the evil one can attack us. Essas são as razões então pelas quais o mal nos ataca. Thirdly, Em terceiro lugar, we must know how the attack comes. nós precisamos saber como que esse ataque acontece. Not only the area of my life under attack, Não somente quais as áreas da minha vida que são suscetíveis de ataque, what is being attacked, não somente o que está sendo esse ataque, not only the origin of the attack, não somente qual é a origem desse ataque, from where the attack ou comes, seja, de onde esse ataque vem, we also know how the attack takes nós place. também precisamos saber como que o ataque acontece. And the devil will use every means to attack the people of God. E o demônio vai usar todos os meios para atacar os filhos de Deus. There are many ways he uses them. Existem muitos jeitos dele usar. Take for example, Tome, por exemplo, music, a música, especially certain types of music, especialmente certos tipos de música, which can only be described as satanic music. que a única forma de descrever é música satânica. And I've been to witness to young people as they listened to that music, they were being oppressed E eu and sou even tes- possessed. Eu sou testemunha de jovens que simplesmente por ouvir esse tipo de música ficaram contaminados ou até mesmo possuídos. Certain types of films, Alguns tipos de filmes, we must protect our children from seeing those films. nós devemos proteger os nossos filhos de ver esses filmes. Because I have many cases from where parents came and told me their children were being possessed. Porque eu tive muitos casos de crianças sendo possuídas, And this happened as they watched certain films. acontecendo quando estavam assistindo certos filmes. Then the evil one can even use modern means of communication. O demônio também pode usar os meios de comunicação. The evil one will use every way to attack God's people. O inimigo vai usar qualquer meio para atacar o povo de Deus. Take, for example, the telephone, Tome, por exemplo, o telefone, especially if you are receiving blank calls. especialmente quando você recebe chamadas mudas. Often those who don't wish you well will telephone you, Com frequência, a pessoa que deseja o mal a você vai ligar para você, and when you answer the telephone, e quando você responde a chamada,
There's no voice. Ninguém está lá. Nobody saying anything. Ninguém está dizendo nada. But from experience, that person is putting a powerful spell on you. Mas a minha experiência diz que é possível que essa pessoa esteja mandando uma poderosa maldição sobre você. Then I learned from the Spirit how to help such people. Então eu aprendi depois no Espírito como ajudar essas pessoas. One lady that told me this is what happens. Uma senhora uma vez me disse que isso tinha acontecido. I said, next time you receive a blank telephone call, E eu disse para ela, na próxima vez que você atender o telefone e estiver mudo, don't close the telephone. não simplesmente coloque de volta, Don't even ask who are you, nem mesmo pergunte quem está aí, but only say, mas diga somente, praise the Lord. louvado seja o Senhor. And they will never again make a blank telephone call. E nunca mais ela recebeu essas ligações mudas. Sometimes when I telephone this lady, Às vezes quando eu ligo para ela, she would tell me, praise the Lord. às vezes ela diz, louvado seja o Senhor. And I would answer, praise the Lord. E eu digo também, louvado seja o Senhor. Oh, it's you, Father Ela Rufus. diz, é você, Padre Rufus. So this is a secret I'm telling you. Então este é um pequeno segredo que eu estou contando para Don't vocês. tell it to anybody else. Não conta para mais ninguém. Then the evil one can attack us also through other means of communication. Portanto, o inimigo pode nos atacar também através de outros meios de comunicação. Even through emails. E até mesmo através dos e-mails. But perhaps I'll tell you about it later on. Mas acho que eu vou falar sobre isso com vocês mais tarde. You remind me to tell it in the next talk. Você me lembre para falar na próxima vez. But I want to end by saying the last two means how the evil one can attack us. Mas vou terminar dizendo quais os dois outros meios pelos quais o inimigo nos ataca. But I don't want to forget to tell you later on. Porque eu não quero esquecer de falar depois. These are the worst means of communication. São dois meios de comunicação That's very common. que são muito comuns. Namely, often the evil one will attack us through food and drink. Ou seja, o inimigo vai nos atacar com frequência através de comida e bebida. Through food and drink. Comida e bebida. And that's why my mother, Por isso que minha mãe, she seemed to know more than even priests. que você She seemed to know more even than priests. que sabe, parece que sabe mais até do que os padres, Used to tell us when we were children, costumava dizer quando éramos crianças: never to eat or drink anything given by anybody não coma nem beba nada que ninguém te dê, unless she was there. a não ser que eu esteja junto. I realized she had the wisdom. Eu percebo a sabedoria dela. She seemed to know more about the ministry of deliverance than even priests I know. Ela sabia mais de ministério de libertação do que os padres. But how many cases of people are being afflicted because of what they ate or drank? Quantos casos de pessoas sendo afetadas por causa daquilo que comeram ou beberam? As perhaps many of you here. Como vocês mesmos devem ter ouvido muito. And you tell me the second thing. Então, isso, eu vou dizer uma segunda coisa. If somehow you cannot disappoint people and you have to eat or drink anything, Mas se você não pode desapontar a pessoa e você tem que comer ou beber alguma coisa, she said, always bless the food. a mãe dizia, sempre abençoe a Always. comida. Sempre abençoe. And then I realized how beautiful is this precaution. Eu percebi quanto essa precaução é importante. Because I've seen thousands of cases, Porque tenho visto milhares de casos, including here Cancer Nova, incluindo aqui na Canção Nova, of people that were affected by what they ate or drank onde as pessoas foram possuídas por causa daquilo que comeram ou beberam, from questionable sources. de fontes duvidosas. And the second last way in which the devil can attack us E a outra maneira pela qual o demônio, meio pelo qual o demônio pode nos atacar, is through gifts, é através de presentes, through gifts you receive. presentes que você recebe. I can give you a lot of stories of people life being destroyed
by their wedding gifts. Eu tenho milhares de histórias de vidas que foram destruídas por causa de presente de casamento. I'm not saying that you should not receive gifts. Eu não estou dizendo que você deve não mais receber presentes. You remind me to tell a story later on. Você me lembra de contar a história depois. But always be prudent Mas sempre tenham prudência and bless every gift you receive. e abençoe todos os presentes que você recebe. If they give you any food to eat Se derem alguma comida para você comer and you're not sure what to do, e você não tem certeza de como fazer, or you've received any gift ou se recebeu um presente and you're suspicious, e você está desconfiado, then you can give them to me. pode dar para mim. And finally, bad news. E finalmente, más notícias. The devil can attack us even by using good things, O demônio pode nos atacar usando até mesmo coisas boas, even by using religious objects. mesmo usando objetos religiosos. I hope I could remember to tell you a story later on. Espero de me lembrar de contar uma história dessa também. When you go to these shrines, Quando você vai a algum santuário which is all over the world, que existem no mundo inteiro, whether at Medjugorje or at Lourdes or Guadalupe, seja Medjugorje, Lourdes, Guadalupe, and the people selling rosaries and medals, existem as pessoas que vendem rosários, medalhas, and you buy them, e você compra esses artigos. are you sure that the gifts you have bought is not under the power of evil? Você tem certeza de que esses objetos não estão sob o poder de Satanás? I would never have said these things unless I had cases Eu nunca teria dito isso se não tivesse tido casos of people that bought such things from so-called shrines, de gente que comprou esse tipo de objetos em santuários and therefore they were being attacked by what had e happened. depois foi atacado pelaquilo que aconteceu. Therefore, even if you buy medals or roses from the shrines, Mesmo que você compre medalhas e rosários nesses santuários, make sure you Certi- have them blessed by a priest. certifique-se de que eles sejam abençoados por um padre. I'm not saying we should not trust anybody, Não estou dizendo que a gente não pode mais confiar em ninguém, but we should be prudent mas que temos que ser prudentes, because the devil is at work. porque o demônio está trabalhando. I'm sorry I'm ending with bad news. Eu sinto muito terminar com essa má notícia. When John says Quando João diz, the whole world is under the power of Satan, o mundo jaz sob o poder de Satanás. that's bad news Esta é uma má notícia given by John the apostle, dada por João, o apóstolo. and he knew what he was E talking. ele sabia o que ele estava falando. The whole world O mundo inteiro is under the power of Satan. está sob o poder de Satanás. But Jesus says, Mas Jesus disse, and this is how I want to end. e é desta maneira que eu quero terminar. But Jesus spoke Mas Jesus falou and he gave us good news quando ele deu a boa nova, when he said quando disse, at the end of his ministry, ao final do seu ministério, don't be afraid, não temais, don't be afraid, nada temais, because I have conquered the world. porque eu venci o mundo. Amen. Amém.